Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul com o seu programa preferido. De segunda a sexta-feira, nesse horário, você está sempre na frente da televisão, aguardando Atualidades Pampa. Uma equipe de comentaristas, bom humor, às vezes um pouco de mau humor, umas brigas leves, umas brigas muito fortes, mas o importante é que nós estamos aqui e você aí participando do Atualidades Pampa diariamente. Todas as noites nós estamos aí com vocês e ontem nós falamos bastante, e aliás tem se falado, né, nesses últimos dias, sobre a decisão dos Estados Unidos de tolerância zero, né? Depois que Donald Trump assumiu como presidente dos Estados Unidos, e entre as atitudes, entre as decisões tomadas desse projeto da tolerância zero, está o que nós falamos ontem, temos discutido e o mundo está discutindo nessas últimas horas, que é a separação das crianças, dos seus pais, da sua família, referentes aos que estão tentando entrar nos Estados Unidos ou que entram nos Estados Unidos ilegalmente. Hoje, essa história tomou uma proporção maior ainda. Ontem falamos na Melania Trump, que estava participando e que já estava tentando amenizar as coisas. Donald Trump decidiu que vai ajeitar tudo isso, vai fazer com que isso não aconteça mais, vai ter que rever as atitudes tomadas e tomar novas atitudes. E aí o Itamaraty também se envolveu, por quê? Ficou sabendo que tem 49 crianças brasileiras que estão em algum local nos Estados Unidos em prisões separadas dos seus pais. Esse é um dos assuntos. Outro assunto também que continua rendeu inclusive uma atitude bastante violenta de uma ativista russa, são os vídeos idiotas de brasileiros, mais idiotas ainda, que estão expondo e de forma baixíssima as mulheres e os russos de forma geral, porque hoje surgiu mais um vídeo, a Carla estava comentando comigo, já são 3, mais um vídeo de um brasileiro que mora no exterior, joga futebol no exterior e pegou meninos, pegou crianças e fazendo eles repetir o que ele diz em português, onde as crianças dizem, eu sou isso, eu sou aquilo, barbaridades. É verdade. E um outro vídeo que também circulou e acaba viralizando, né, porque toma uma grande proporção, é de um funcionário, ex-funcionário agora da Latam, porque a Latam demitiu esse funcionário. Também pegou uma mulher, uma russa, filmou e fez com que ela repetisse coisas que ela não entendia, do tipo, eu quero dar a... Pra você. Pra você. Esse era o cunho. Agora, o que tem na cabeça dessas pessoas? Nada. É como a gente disse ontem, não tem pai, quer dizer, perdão, não tem mãe, não tem irmã, não tem uma tia, não tem respeito nenhum. Se aproveitando, isso é crime, Gustavo. Eu não sei como é que é a lei internacional, mas aqui no Brasil isso é crime. Que eles não têm mãe, não tem mesmo. E difamação. Então, eu não sei quais são as consequências jurídicas bem graves. Aí entra o direito internacional. Lá na Rússia, eles vão ser processados. Já estão sendo procurados, identificados e vão ser processados. Tomara que não deixe de sair de lá. Um deles, que era funcionário de uma companhia aérea... Pode dar, foi demitido um ano lá. Foi demitido. Ele era responsável pelo tráfego em São Paulo e foi demitido. O vídeo foi encaminhado à polícia russa, que está identificando e vai agora pelo sistema de aeroportos lá, vai procurá-los, eles vão ter problema. Vão ter problema. Se não aqui, lá. Porque aqui é difícil de ter problema, lá. Mas aqui, ali, ó, tem um secretário do município, não sei o quê, tem um outro pilantra que já foi condenado pela justiça. Um advogado. Tem um advogado, esse advogado, a OAB vai pegar ele. Minas Gerais. Ontem eu falei, não, é de Pernambuco. Pernambuco, Ontem eu falei, a OAB já se pronunciou. A OAB vai pegar ele na volta. Esse advogado é o ex-secretário. O ex-secretário. Quer dizer, sabe, tinha um condenado pela justiça. Como é que esses caras arrumam dinheiro para ir pra Rússia assistir Copa do Mundo? Deve ser certamente dinheiro público, né? Agora,
Agora, isso aí, meu caro Vitorino, é o reflexo da impunidade no Brasil. É verdade. Como os caras fazem aqui no nosso país tudo que querem, e eu vivo dizendo aqui, quando a gente vai para outro país, nós temos que nos submeter às leis daquele país, ou então não vai para aquele país. E a Rússia é um país com outro tipo de pensamento. Eles têm uma cultura mais antiga, eles sofreram guerras, eles são passionais, eles têm, não deixa de ser um dos países mais corruptos da Terra. Mas algumas coisas, como, por exemplo, ofender a honra dos russos, isso aí é mortal. Isso é mortal. E digo a vocês, até hoje, a Segunda Guerra Mundial acabou no dia 8 de maio de 1945. Até hoje, os russos têm ódio dos alemães, Imaginem essas pessoas que chegam no dia de hoje falando mal da Rússia e falando mal das mulheres russas. Quer dizer, cadeia neles. Essa ativista russa pegou pesado. Sobre a legislação, desconheço totalmente a legislação lá, um pouco posso contribuir. Mas eu só não quero dizer que o privilégio não é dos brasileiros. Acho que a imbecilidade ela é do ser humano. A gente tem o tom de mania de dizer que tudo é o Brasil. Não, mas tem vídeos semelhantes de outros países fazendo a mesma coisa. Mas assim, colombianos, mexicanos, são países que não têm na sua origem a educação como tem nos outros países. O que eu estou dizendo, na verdade, é que a gente está falando lá como se fosse só os vídeos brasileiros. Na verdade, isso é um comportamento que eu não vou dizer que está viralizando, mas está surgindo vídeos e eu imagino os que nós também não estamos tendo acesso a eles. Eu reconheço que é uma coisa, só quer dizer que a gente está criando uma ideia de que é só o brasileiro que está fazendo isso. Eu só quis ilustrar um pouco a nossa discussão. Nós amplificamos isso. Mas qual é a medição que tu tem para dizer que o brasileiro é mais que o argentino? Assim, de cunho sexual não vi nada ainda. Qualquer lugar que a gente chega, brasileiro... Eles pegando crianças e fazendo troça com crianças. Agora, com mulheres, a falta de respeito com mulheres... Mas não é isso que eu acho... Magda, tu dizendo isso para mim, parece que eu estou defendendo os vídeos. Eu só estou dizendo que os outros países também estão fazendo vídeos e os brasileiros vêm para nós. Como os vídeos dos outros estão indo para os outros, estão repercutindo em outras sociedades. Só para eu acabar meu raciocínio, eu acredito o seguinte, hoje a gente tem acesso a todos os vídeos que circulam. É claro que quando se trata de brasileiros, isso nos toca de uma forma muito mais veemente, até porque saem do nosso país e sujam a imagem do nosso país. Claro que outros países também, pessoas de outros países também estão cometendo esse tipo de coisa, mas em especial são aquelas culturas que a educação ela não é primordial dentro do país, porque a gente não viu nenhum francês fazendo isso ainda, pode ser até que aconteça. A gente não viu nenhum americano, a gente não viu nenhum alemão, a gente viu mexicanos, brasileiros, colombianos, pessoas que nos seus países a educação ela não é tratada como prioridade. Deve ser educação então, é falta e a punição. E a punição. Mais educação. Eu vou dizer uma coisa, que nessa aí, incrível que pareça, o Russo tem razão. Sabe por que o Russo tem razão? Por que sabe por que tem razão? Pela primeira vez acontece algo... Não, tô falando um relato. Acontece pela primeira vez algo que envolve a torcida brasileira. É costumar as torcidas inglesas, os países mais cultos do mundo, que de onde vem os hooligans, que fizeram as maiores quebradeiras na história do futebol, morticínio. Isso é um caso isolado de brasileiro ali, que quis se aproveitar, mas, de modo geral, o povo brasileiro é um povo muito legal em competições internacionais. Eu acho inclusive, a Inglaterra ficou suspensa de competições pelo comportamento de seus torcedores. Então, eu digo que a ignorância... O alemão eu não estou dizendo que ela não há no Brasil, eu estou dizendo que dá um ar de exclusividade para o Brasil. Eu me permiti um pouco... Eu acho que hooligan não dá para comparar com os Não, o hooligan é pior, é uma selvageria. Mas isso é outra coisa. É uma selvageria no futebol. Que está incomodando são pegar as crianças e as mulheres. Isso é grave, porque nesse país não se cuida de mulher e de criança. É a cultura absolutamente machista. É isso que nós temos. É isso que a gente está discutindo nesse momento. Violência, realmente, violência tem em todos os cantos do mundo. Agora, isso que está acontecendo, que está sendo mostrado através desse vídeo, são culturas aparecendo, as culturas realmente machistas e de uma falta de educação, e as pessoas ainda acham bonitinho aqueles que estão gravando o vídeo e, como disse o Marne, só estão fazendo porque acham que nada vai acontecer, como nos seus países não acontece. Tomara que não deixem eles sair de lá e bote eles na prisão. E sabe o que vai... Verdade, não tem o menor pena. Por que eles lá não imitam os hooligans lá e vão tentar quebrar alguma coisa lá na Rússia para ver o que acontece? Vão quebrar eles a pau, não brinquem com a polícia russa.
Já daí tratam com as mulheres, mas não com os homens, né? Sim. Quero ver pegar algum russo e fazer um russo repetir musiquinha, isso que eu quero ver. Isso realmente é uma coisa muito grave. Chama Felipe Wilson, o nome do rapaz aquele do vídeo, que aparece constrangendo mulheres na Rússia. Chama Felipe Wilson. Por falar... Dona Magda, sobre a segunda notícia... Daqui a pouquinho. Pois não. Bom, porque agora nós temos um momento muito, muito, muito especial no nosso programa. Vamos falar de Delinea Corpus, a cinta modeladora mais famosa em todo o Brasil, porque cumpre exatamente aquilo que promete. Não é mesmo, Aline? É verdade, Magda. Delinea Corpus é a mais famosa e cumpre o que promete, pois é uma cinta de tratamento, começando pelo design, que é maior e mais compressivo. Mas tem muito mais. Delinea Corpus vai reduzir as suas medidas, melhorar a circulação, eliminar os pneuzinhos e as gordurinhas dos flancos. Tudo isso se ajustando melhor ao seu corpo, porque ela é envolvente. Delinea Corpus vai delinear o seu corpo sem marcar na roupa e o seu formato moderno ajuda a firmar a coluna e levantar os seios. Tudo com a ajuda dos poderosos cremes, que é extremamente confortável. A cinta, você não precisa mudar a sua rotina para utilizar. Você pode utilizar ela, inclusive, para dormir. Não é demais, Magda? É demais mesmo. E melhor ainda se tiver alguma promoção. Tem promoção, Aline? Tem uma super promoção. Você vai comprar o kit Delinea Corpus, que contém a cinta, esta linda necessaire, um manual de instruções, uma fita métrica e 2 cremes, que é o creme Contours e o creme com 60% de desconto. E se você for uma das 100 primeiras pessoas a ligar, você vai ganhar também a segunda cinta de presente e um lindo relógio exclusivo. Assim, você ganha a loção Modele e Contours, tudo com esse 60% de desconto. E é exatamente isso. Eu tô tão apegada, eu tive que tirar para vocês saberem que eu também tenho uma Delinea, que é a solução para você conquistar o corpo que sempre desejou. Eu recomendo. Delinea Corpus. Ligue agora, não perca essa oportunidade. Ligue agora para esse 0800 602 8556. 0800 602 8556 e peça já, imediatamente, a sua Delinea Corpus, que é maravilhosa. Viu só? Tem momentos assim. Agora, tu ia falar alguma coisa, Chicão Tofani? Eu não quero... Hoje, mais um dia de Copa do Mundo, já tem um time que já está oficialmente eliminado da Copa do Mundo, que é o Marrocos. Do Mundial. Já perdeu, o Mundial que perdeu as duas partidas, num dia que o resultado foi todo de 1-0. Cada um ganhou de 1-0. A Espanha venceu o Irã por 1-0, num gol de um ex-brasileiro, Diego, que deveria estar nessa seleção, mas foi esnobado pelo Filipão em algumas Copas atrás. E Portugal, que venceu o Marrocos com um gol novamente Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo só tocou uma vez na bola, foi uma cabeçada, um peixinho, e matou o goleiro do Marrocos. Na outra partida, os hermanos, na segunda seleção do meu coração é repartido entre o lado argentino e o lado uruguaio, com uma convicção de gaúcho que eu sou, e não o tiete de paulista e de nordestino, que é uma filosofia. Está discriminando o nosso país. Não estou discriminando, eu estou falando o que eu penso, o que eu acho. E ganhou, o Uruguai ganhou com o gol de Luis Soares, encaminha-se uma classificação. Eu acho que Portugal e Espanha, um deles vai decidir quem vai enfrentar os outros adversários, que seriam do grupo da Rússia, sabe? Então, acho que já começa a Copa do Mundo ir para a fase de definições? A fase de definições, que o Brasil já entra em campo sexta-feira com a Costa Rica, onde o grande comentário hoje era que o Tite deixaria Neymar no banco. Eu acho que o Tite não vai fazer isso, que isso aí vai abalar muito a autoconfiança do time brasileiro. A gente discutiu isso na Rádio Grenal. Neymar jogou uma má partida, esperamos que jogue uma nova partida e que seja uma boa partida. Mas eu estou vendo já Brasil com a Alemanha nas oitavas de finais. Muito bem, excelente essa a análise do nosso Mundial. Eu assisti alguns jogos hoje também, achei bem legal. A Espanha joga muito, a Espanha joga muito.
O da Espanha eu não vi. Não, a Espanha joga muito. A Espanha estão voando. Ganharam só de 1-0, colocaram uma retranca lá que não tinha como passar. Eu não entendo nada de futebol. Mas o Irã é um time bom, que não é ruim. Sim, pois é, mas uma retranca foi maravilhoso. Mas eu quero só contar uma historinha do Mundial para vocês. Um cidadão russo se aproxima de uma equipe de televisão brasileira, a única que está lá, que vocês sabem qual é. E aí tinha um cidadão lá, moreno, negro e tal. Depois, o senhor é o Pelé? Aí o camarada falou, não sou Pelé, sou Gilberto Gil. Era o Gilberto Gil, né? Que é o nosso craque. Então ele morreu de rir, né? Eu gostaria de ser o Pelé e tal. Né? Levou um abraço, os russos, né? Porque o Pelé, não existe brasileiro mais famoso no mundo que o senhor Edson Arantes do Nascimento. Até hoje, não tem. O único que chegou perto, às vezes até ultrapassou, foi o Ayrton Senna. Mas não existe mais. E a CBF respondeu a carta a CBF não, a FIFA respondeu a carta da CBF, querendo saber sobre o juiz mexicano, esse assunto que a gente já abordou ontem 1002 vezes, o tal do VAR. E, na verdade, a carta negou, né, o pedido da CBF, é claro, e também não disse nada a respeito do acontecido, se foi errado, se foi certo. Mandou o Brasil se catar, exatamente. Tá coquinha, porque tá certo a FIFA. Essa representação medíocre que a gente tem, esse tal de Coronel Nunes, que é o presidente da CBF, o sujeito não sabe falar, se assume como um coronel nordestino, ganha 200 mil por mês e a CBF locou um jatinho para ele. Ele está de jatinho para lá e para cá nos céus da Rússia e da Europa, passeando, hotéis 5 estrelas, coisa tal. O presidente da CBF que ganha 200 mil por mês. E os clubes aí num miserê. Aí você vai ver o sujeito, bom, deve ser um bom gestor. O sujeito é quase analfabeto, abre a boca, só diz bobagem, não sabia em que país estava, não sabia com quem jogava, não sabia nada de nada. Os presidentes das federações brasileiras, em sua grande maioria, são medíocres, são homens despreparados, que não têm gestão. Eles cuidam do cofre, do caixa, do dinheiro, sabem que estão isentos da interferência do governo por causa das leis da FIFA, então formam verdadeiras quadrilhas que tomaram conta do futebol brasileiro. Porque é só dar uma olhada nos últimos dirigentes das nossas federações para ver, tem gente condenada, gente escondida debaixo da mesa, gente escondida debaixo da cama, gente que morreu e outros na cadeia. É quadrilhas o futebol brasileiro. A exemplo do futebol mundial. A exemplo do futebol mundial, que tem ainda quadrilhas fazendo lambança. Ele está moado hoje. Cuida, olha. O que tem? Isso te altera muito, pode te dar um AVC. Não dá, tem vários AVC. Doutor Marco Aurélio Azeredo, meu cardiologista. Cada um com seus problemas. Doutor Marco Aurélio Azeredo, meu cardiologista, fez uma geral, olhou tudo, disse que tá tudo AVC certo. Pode dar qualquer que eu posso xingar todo mundo que eu tô liberado. Até o ano que vem. Não pode xingar. Deixa eu botar aqui. Não começa. Tu tá tão fechado hoje, parece uma freirinha. Mas eu só tenho frio aqui, querida. Não sei se eu não tenho. Não, muito bem, fala, cara. Submarino amarelo, né? Nessa carta, nessa resposta à CBF, também tem no texto, né, para que serve o tal do VAR, aquilo que nós discutimos ontem. Protocolo. Então, reitera que a implementação do VAR nas leis do jogo tem como objetivo prevenir erros claros e óbvios e sérios incidentes que passem despercebidos e que os demais casos ficam sujeitos à exclusiva atuação do árbitro de campo. Então, é só que se o caso for muito grave. É tão importante que hoje nós tivemos esse jogo que o Chicão trouxe como memorável, um jogo extraordinário, quem teve a oportunidade de ver Espanha e Irã. Houve um gol de empate. Que causou o estádio todo, tinha muito iraquiano lá. O estádio veio abaixo com iraniano. Gol. Iraniano, né? Eu disse iraquiano? Iraniano. Tu disse o quê? Iraquiano. É próximo. Fronteira. Mas não é o cerne da questão. Exatamente. O estádio estava lotado desses torcedores e houve uma verdadeira hecatombe quando saiu o gol, né? E imediatamente o VAR avisou o juiz. Impedimento. O juiz parou. Aí ele parou, fez o sinal, ouviu. E o lance pela televisão, ele é ridículo de tão fácil de se ver. É para isso que nós estamos dizendo. Então, é por isso que a gente diz a contribuição que vai dar. Ali poderia criar um incidente de a Espanha não ganhar o jogo, ficar em segundo, ter que jogar o último jogo e mudar toda a Copa do Mundo. Então, realmente estava impedido, o VAR corrigiu, acertou, perfeito. O jogo foi 1-0 vitória da Espanha. É isso que nós defendemos. Foi o que eu falei do pênalti aquele também, do jogo
Que é o Malac. Que foi 1-0, Suécia. Tecnologia, né? E o segundo assunto, porque eu fiquei para trás, eu vou ter que fazer o efeito rebote aqui. A questão do presidente Trump, ele deu uma declaração, não me agradou a visão de famílias separadas. Cara dura, né? Ele nem vermelho ele ficou. Nem vermelho ele ficou. Na verdade, ele baixou uma ordem lá, tinham ficado 2.300 crianças separadas dos seus pais, e isso desde o dia 5. Em pouco tempo já deu essa anomalia toda, né? Então ele revisou, disse que está conformado, mas avisou, a tolerância continua zero em relação à invasão de fronteiras. Então ele separou a matéria. As famílias mexicanas contratam coiotes, pagam X dólar para atravessar a fronteira e levam criança até com escudo, até. Quer dizer que aí prende todo mundo. Não, mas aí ele está fazendo a separação. Mas o problema é o seguinte, Chicão, tu pode prender, mas não pode separar as crianças dos pais. O que eles estavam fazendo é pegar as famílias e crianças para lá, os pais para lá. Em 5 semanas, mais de 2.000 crianças foram separadas dos seus pais. Em 5 semanas. E as pessoas não sabem, porque os pais não sabem para onde elas foram. Exatamente. O Itamaraty, que emitiu nota dizendo que 49 crianças estão nessa situação. Brasileiras estão nessa situação, avisados pelo próprio governo americano. Mas eles avisaram apenas os lugares que elas estão, mas não disseram nome, não disseram idade, não disseram pai e mãe, nada. E o governo mexicano não entra nessa jogada aí? Porque é um absurdo as famílias aí com criança passar a fronteira sabendo que está esse problema. Mas é que isso tudo é ilegal, né, Chicão? Tudo é ilegal. Como é que vai regular uma coisa ilegal? Eles não pedem licença, eles não avisam no México. Olha, nós vamos tentar entrar nós vamos tentar fazer uma ilegalidade. Não existe. Não, eu acho que é importante. De qualquer maneira, isso está assinado a partir de hoje, quando forem apreendidos esses que ousarem fazer isso, pelo menos ficarão as famílias reunidas. Pelo menos isso, né? Porque assim ninguém sabe aonde estão as pessoas, ninguém sabe. A senhora lá que foi separada dos 3 filhos, ninguém sabe aonde foram. E óbvio que o Trump usou como escudo a Melania Trump, para que ele sozinho não tivesse que morder a língua e dizer que ia retomar a atitude dele. A Melania, sensibilizada, e até acredito que sensibilizada, não acho que não precisou fingir, ela tomou à frente isso para que ele pudesse hoje rever os seus conceitos. Eu queria só trazer uma notícia para a bancada aqui, aos meus ilustres comentaristas, uma notícia que agora ela vai soar como uma simples notícia, mas que vai virar uma bomba se o presidente Lula conseguir sair. Mudou a presidente do Superior Tribunal Eleitoral. Assumiu a ministra Rosa Weber. Gaúcha, indicada pela ex-presidente Dilma Rousseff. E aí eu fui buscar a composição para que vocês não venham a ficar nervosos e fazerem isso quando começarem os julgamentos, porque eu conheço a minha bancada aqui. O TSE é composto por 3 ministros do STF, 2 ministros do STJ e 2 juristas nomeados por quem? Pelo presidente da República. Então, esta é a composição que poderá estar decidindo uma matéria importantíssima nos próximos dias. O que tu acha disso no Estado também? Essa composição, ela já foi muito questionada, mas existe tanto no STJ quanto no STF um mecanismo de rodízio. Então a gente já sabe quem vai assumir, enfim, não existe uma eleição. Eu queria só pegar uma carona no assunto Donald Trump, porque o Trump armou uma encrenca com aquele negócio sobre a taxa do aço e hoje ele recebeu o troco. Agora, além da guerra comercial com a China, ele entrou em guerra comercial com a União Europeia. A União Europeia decidiu hoje taxar produtos americanos em 3 bilhões e 200 milhões de dólares. Os mais atingidos são as bebidas de marcas americanas, produzidas ou não nos Estados Unidos. Gostei das bebidas. Por conta do repasse de royalties. E acredite, as motocicletas japonesas estão esfregando as mãos. Especialmente Harley Davidson teve sobretaxas assim, de 40%, né? Enfim. E já tem americanos reclamando, porque o que acontece? Ele sobretaxa os produtos para entrar nos Estados Unidos, os produtos começam a ficar caros nos Estados Unidos. Produtos que eram baratos começam a ficar caros nos Estados Unidos, os americanos começam a reclamar. E a mesma coisa se aplica agora na comunidade europeia. O sujeito quer comer aquele presuntinho pata negra, o queijinho italiano, faixa azul, coisa tal, tudo vai ficar caro, porque ele sobretaxou o aço
Mas agora, diante dessa retaliação, dificilmente ele vai ficar quieto e vai retalhar produtos europeus. O que o Donald Trump está fazendo, aos poucos, é fechar os Estados Unidos. Eu não sei até que ponto ele está certo, porque ele disse América para os americanos. Só que no mundo moderno ninguém é uma ilha, né? A ilha hoje é Venezuela, essas coisas. Mas então, eu acho que ele tem que fechar na medida do possível. Tu que deve saber melhor de qualquer um na bancada, se os Estados Unidos amanhã cerrar as suas fronteiras, eles vivem normalmente. O turismo eles fazem lá, o comércio é lá, o dinheiro rola tão grande lá que é uma interatividade muito forte. Não, as marcas americanas dependem demais do mercado mundial. Ele responde no meio da tua pergunta. Não, é que o Chicão está dizendo uma coisa com base numa suposição dele. Mas deixa ele concluir. Uma premissa. Essa premissa não existe exatamente por conta dos números que estão na internet. O comércio bilateral americano hoje chega a quase 2 trilhões de dólares. Os americanos não têm, se eles não tiverem o mundo para vender os produtos e as marcas deles, eles sucumbem. Você acha que a Apple teria esse tamanho se ela vendesse só nos Estados Unidos? O mundo precisa mais dos Estados Unidos que os Estados Unidos do mundo. Porque a moeda é americana. A moeda é americana, o dinheiro é americano, o produto é americano. Tudo que nós estamos usando aqui é americano. O mundo não precisa dos Estados Unidos. Precisamos de quem? Da China? Não precisa. Sim, a China existe. A China é forte. A China, ou você acha que os chineses não produzem celulares com a mesma qualidade do iPhone? Mas tu quer usar aquele celular? E por que não? O Huawei, aquelas coisas aí, levanta aquilo ali, é um vexame. Você não acha VIP aquilo? Nada, aquilo ali é um mico. O senhor está enganado, pega o seu iPhone e vê onde é que ele é fabricado. Feito lá. Pode fabricar nos Estados Unidos também. A empresa que sim, mas vai custar muito mais caro por causa da mão de obra, no Canadá, da infraestrutura. Não tem como, Chicão. Ninguém hoje se isola. Quem se isolar está destinado a enfrentar dificuldades. Os americanos precisam do mundo para vender os produtos deles. Acho que o Donald Trump, tudo bem que ele queira fechar para algumas coisas, mas ele tem que contar até 10, porque as queixas já começam a surgir dentro do próprio partido dele. Por exemplo, alguns segmentos americanos estão reclamando que a matéria-prima está cara. O aço ficou caro nos Estados Unidos. A indústria siderúrgica... E aquela briga com o Canadá também. Sim, a indústria siderúrgica americana não consegue suprir a demanda americana. O aço ficou caro. O aço fica caro, sobe tudo. Sobe o carro. Sobe tudo. Então, isso é uma coisa que eles têm que... É um absurdo. Ele tem que estabelecer. É um absurdo. Uma BMW que é fabricada em Munique, ela é o dobro do preço da mesma BMW vendida na Califórnia. O que significa isso? Que os americanos não taxam nada e os europeus taxam tudo. Então, eu acho que não existe, Chicão. Quer dizer, eu nunca tenho razão, só tu tem razão. Mas como é que vai dizer? Da BMW na Alemanha e nos Estados Unidos. Calma, vocês. Mas como é que vai dizer uma coisa dessa sem números? Eu vou te dar os números. Vai, toca o programa. Ainda continuando com o Trump e a Alemanha, porque deu sorte aí que encaixou os Depois eu gostaria de falar da Rússia. Sobre ainda a política migratória, essa de tolerância zero, Donald Trump afirmou que na Alemanha tinha aumentado muito o índice de criminalidade, 10%, devido à onda migratória. Mentira. Mas, mentira, Angela Merkel já desmentiu, apresentou os relatórios. Aliás, no ano de 2007, houve uma redução de 9,6%, a maior em 25 anos. Então, no ímpeto, né, de justificar algumas atitudes, ele fica dizendo besteira. Fala mais. Não, eu hoje recebi um telefonema e uma pessoa na rua me perguntou, você tem alguma coisa para indicar, algum livro maravilhoso sobre a Rússia? Tem. Tem um livro maravilhoso que eu tomei nota. Eu quero emprestar a caneta. A caneta. Ele quer pegar minhas coisas. Parece que de colégio. Não, ele quer pegar minhas coisas. Que isso? Senhoras e senhores, tem um problema aqui. Quem pega a caneta não devolve. Aí eu vou te contar no ar. Mas que ele não deixa o Mani falar, tudo bem. Mas agora quer pegar o material do Mani também? Não, é verdade. Dizer que a BMW é mais barata em Miami. Eu quero falar de Miami é uma piada. Parou. Eu quero falar de um livro extraordinário chamado O Dom Silencioso. Dom é o Rio Dom, que corta Vostok, que é uma das sedes da Copa. Esse livro foi escrito pelo, eu sempre o nome dele é difícil, Mikhail Sholokov. Ganhou o Nobel de Literatura com esse livro chamado O Dom Silencioso, que é uma epopeia dos cossacos que acontece entre 1912 e 1922 na região do Rio Dom. São 4 volumes, é um negócio fantástico. Vocês vão adorar se vocês conseguirem comprar esses livros, esses são 4 tomos, como eu disse,
conta a saga deste povo extraordinário, esse povo que pertence à Rússia, chamados cossacos. E ele trata nesse livro de todos os acontecimentos no meio da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial, no meio da Primeira Guerra Mundial. Então, são cenas de atrocidades, de amor e tal. Então, o nome do livro é O Dom Silencioso. Passa no Rio Dom, em Rostov, essa cidade que é uma das sedes do Mundial deste ano na Rússia. É um livro maravilhoso, vocês vão gostar. Doutor Ruschel, por favor. Quero prestar serviço. Só para dar os preços, para não fugir o assunto. Não, só para o Chicão ter uma referência. Aqui, ó, Chicão. O site é Automobile Marktplatter, que é o maior site de venda de automóveis da Alemanha. Ele tem os preços dos carros 0 km aqui. Então, vamos lá. Uma BMW X5 custa, preço tabela na Alemanha, 20.700 euros. Puxa! Tá? E o site Car Price da Califórnia, nos Estados Unidos, o mesmo X5 0 km custa na Califórnia $28.300. Mais ou menos a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. A BMW 320i 0 km custa na Alemanha 33 mil euros. Nos Estados Unidos ela custa $41.800. Então os preços se equivalem. Um pouquinho mais barato nos Estados Unidos pelo euro. O Brasil está chegando quase no mesmo preço. Não, espera um pouquinho. O senhor que é engenheiro, se uma custa 20 e poucos mil e a outra 30 e pouco, dá quase 50% do preço. Não, é que o preço deles. É do euro e dólar. Ah, euro e dólar. Lá sai um pouquinho mais caro. Estava tentando fazer uma proporção, a moeda não é a mesma. Mais barato. Isso aqui é preço sugestão de revenda, né? Então eles se equivalem. Agora veja você, um carro, por exemplo, que custa $33 mil, 33 mil euros na Alemanha, 120, 130 mil reais, no Brasil custa mais de 200. Muito mais. E o que é pior, fabricado no Brasil. Tem a BMW aqui em Santa fabricado no Brasil. Mas vamos lá, doutor. Aí chegamos nos impostos. Por que custa quase o dobro? Chegamos naquela dos impostos. Não, na verdade eu estou chateado. Na verdade eu estou chateado com as mamães e vou explicar por que. Por que tu está chateado com a mamãe? Não fala quase nunca. Tá, mas já deu, acabou. Toma, Mari, enfia essa caneta no bolso. Que isso? Falta de educação. E quando fala é essa coisa delicada. É o CBT lomba abaixo sem trava. Eu quero guardar a caneta. Eu sempre quando gostei eu falo que muito. Ele é um cidadão amuado. Não, ele é um cidadão mal educado. Todo mundo sabe disso. Dona Magda, eu sempre gostei das mamães. Eu sempre gostei das mamães. Gosta muito de mamãe? Eu sempre gostei das mamães. Mas tem faixa etária? No momento. Tem faixa etária? No momento sabe. O Vitor está confirmando. Eu estou perguntando outra coisa. Tem faixa etária, não? Não, sempre gostei das mamães. De 40 de 80. Estou aqui no momento magoado com as mamães e vou explicar porque o assunto é muito sério. Lembram que eu trouxe aqui a campanha da vacinação? A campanha da vacinação contra a gripe, havia uma expectativa, nós estamos com o menor índice desde 2012, faltando poucos dias para cumprir o prazo. Haviam dois grupos que são os almejados, o das crianças e dos idosos. Bem, os idosos que já podem ir sozinhos, a maioria deles ainda podem ir sozinhos, atingiram o índice almejado é 90%, os idosos chegaram a 91%. Só que as crianças que não sabem ir sozinhos, dona Magda, o índice até agora de vacinação está em 60%. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Por que estás triste com as mamães e não com mamães e papais? Porque elas não estão levando Mas seus não são filhos. só as mamães que têm que levar. Mamães, são pais responsáveis. Hoje o senhor não está num dia bom. Eu acho que é a cor da roupa. Acho que é a cor da roupa. Eu estou enfrentando um feminismo aqui nessa Total. Que é injustificado. Eu acho. Até porque com os papais eu não tenho. Se o senhor foi um papai omisso, não ache que todos são. Eu acho que o seu Ayrton Ruschel, ele fala a verdade. Ele tem pavor que chame ele de Ayrton. Quando ele fala na afinidade dele com as mamães. Todo verão uma dificuldade para ele conseguir duas crianças emprestadas para o de carnaval infantil da Saba.
Ele leva uma semana tentando conseguir criança emprestada. Seja mostrado pela dona Carla com muita propriedade, seja as mamães e os papais, vocês estão falhados. A gente está falando uma notícia de uma forma humorada, mas ela é muito séria. Está em apenas 60% o índice de vacinação. Isso é verdade, abaixo. Mas eu vou colocar eu vou colocar um outro obstáculo nessa ida à vacinação. Tem gente que não tem dinheiro para pegar o ônibus. É verdade, pior que é isso. Mas os idosos, os indígenas estão, o índice mais alto de vacinação são de indígenas, 95%. Mas os indígenas têm dinheiro. Tu não sabia que os indígenas têm dinheiro? Agora, eles fazem artesanato, não pagam imposto. A frase do programa que vai para a história do jornalismo vem do brilhante advogado Gustavo Victorino. Ele pega a caneta, olha pro Marley nos olhos. Parou, não repete. Enfia essa caneta no bolso. Genial. E eu me lembrei agora, muito... o cara já é um pavão. Agora vai faltar espaço pro rabo dele. O rabo dele é ótimo. Eu tenho uma frase que me faz me lembrar muito do senhor Victorino, né? Os homens grandes sabem ser pequenos. Aonde? E eu sou grande. Olha aqui, ó. WhatsApp. Deixa eu picar. Boa noite, bancada. Esses jovens, se referindo ao vídeo que a gente falou no início do programa, são do tipo que toca fogo em índio dormindo e não dá nada, diz o Paulo Coutinho aqui de Porto Alegre. As duas são repugnantes, os vídeos na Rússia e a política no Brasil, mas a política no Brasil é mais pornográfica ainda. É o Walter também de Porto Alegre. Carla, querida, concordo com tudo que dizes em relação aos brasileiros na Rússia. O que está... dela quer saber, ela e outras pessoas, o que está escrito na minha camiseta que não consegue ver mais para baixo. Está escrito grandeza, olha. Teu futuro espelha essa grandeza. Aí, ó. Isso. Obrigada. Quem me deu essa camiseta foi a Fernanda Sica. De vez em quando eu uso algumas roupas dela. Ela tem uma marca de Comfort Clothes. Eu já respondi aqui para algumas telespectadoras. GG, talvez o Chicão possa realmente ganhar. Se tiver GG, porque a G não coube. E esta camiseta... Eu vou tocar, a dona Magda está indignada, professor. E a dona Magda tem razão. Eu vou te tocar a sineta, mas tocar assim não. Tu não está deixando a cara falar. Eu quis saudar a manifestação. Então. Cara desdobre. E dizer que a camiseta dela nos fez cantar o hino nacional hoje na nossa sala lá. Cantamos o hino nacional motivados pela frase. É de uma competência muito grande esse advogado. Maravilhoso, maravilhoso. Impressionante o Chicão. É puxar o saco do Vitorino e do Ruschel. Mas não se sabe o dia de amanhã. Não se sabe o dia de amanhã. Olha as crianças nos Estados Unidos. Da Marta, do Paulo Sérgio, do Otávio Cadreira, Alexandre, todos meus amigos. E é verdade. E é verdade, elogio. Olha, a Simone, a minha amiga, que é presidente da Associação Comercial e Industrial de Frederico Westphalen, que está em Porto Alegre, ela e seu esposo estão assistindo o nosso programa. Mandaram abraços, beijos para todos, que o nosso programa é muito bom e que vocês são todos lindos. Muito obrigado. Muito obrigado. Ainda bem que tem alguns educados que agradecem. Me tiraram o monitor para que eu visse isso. Eu vou me somar aos abraços. Agora ele colocou... A dona Elizabeth Fonseca e um casal querido, dona Maria. O Tarciso Flecha Negra. Querido. E a Rosângela. E a Rosângela, queridos, que fazem um trabalho extraordinário na vereança de Porto Alegre. É verdade. São nossos telespectadores. São muito meus amigos, nos áudios tempos também, até que ele jogava ainda também. E a Rosângela é uma pessoa excepcional, também é muito amiga da minha mãe. É uma pena os jovens não terem visto o Tarciso jogar. Foi um dos jogadores mais velozes que eu vi na minha vida. Esse cara Flecha Negra. Ele não perdia Flecha Negra. Não perdia na corrida para lateral. Largava 1 metro, 1,5 metro, 2 metros atrás e 10, 15 metros depois chegava na frente. Tarciso Flecha Negra veio do América para o Grêmio Porto Alegrense. Aliás, ele veio do América porque fez uma partida contra o Internacional pelo América aqui no Beira-Rio, que passou a noite inteira ganhando na corrida dos zagueiros do Internacional. O Grêmio foi lá e contratou e virou um grande campeão e agora político, né? Que tem um trabalho... Sem dúvida alguma. Que tem um trabalho Só um pouquinho, tu já manda teus abraços, Chicão Tofani. Espera só um pouquinho para mandar teus abraços, tá? O Mari tem uma coisa para tratar agora. Sobre a PGE do Rio de Janeiro, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, que está analisando contratos para a construção do metrô do Rio de Janeiro. Aquele metrô que está indo agora, que está uma maravilha, o metrô no Rio de Janeiro, indo até a Barra da Tijuca, né? Uma beleza. Você pega ali no Lago da Galinha, já vai até o Jardim
Jardim Oceânico. Eles querem esticar até a ponta até o Leblon. Depois querem o Leblon também. Ele vem do Leblon, atravessa o Jardim Oceânico. E eles querem fazer o trecho agora do Jardim Oceânico até o Barra Shopping. Bom, mas eu quero concluir a notícia dizendo o seguinte, que descobriram uma fraude de 3 bilhões. 3 bilhões, você sabe o que é 3 bilhões de reais? Acho que vou morrer sem ver. Mas eu também. Não sei pelo nem contar. Amor de Deus. Quem tem 3 bilhões não precisa contar, né? Sabe? Então descobriram uma série de roubos, superfaturamento e tal. Então a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro já está fazendo esse levantamento. E espero, né, que eles todos possam ir para a cadeia e que não caiam na mão do Gilmar Mendes, porque ele solta todo mundo, né? Coisa absolutamente ridícula. É verdade. Ayrton Ruschel, tu começaste a falar sobre a Rosângela e o Tarcísio, que eu acho pessoas excepcionais. Isso, eu só queria concluir que, na verdade, eu recebi um convite dele, extensivo a toda a bancada. Ele está propondo uma homenagem ao atleta Renato, que não é de Porto Alegre, então ele está oferecendo o título e será na próxima semana aqui na nossa Câmara Municipal e nos faz o convite. Que hora é que uma iniciativa. Os horários da Câmara são complicados. Não conseguimos fazer presente, mas é a homenagem que ele faz. Ele que foi companheiro de ataque, naquele famoso ataque do Grêmio em 1983, e o Gustavo fez as belas homenagens de justas. Boa essa iniciativa, Tarcísio, mas infelizmente as homenagens na Câmara de Vereadores normalmente acontecem a partir das 19 horas. Sem dúvida. Né? Exatamente. E a gente não consegue estar. Mas já que nós estamos falando das pessoas que nos assistem, pessoas queridas, a Ilse da FASC também é uma pessoa muito querida, aprecia muito o nosso programa, gosta muito de nós e ela assiste todas as noites o nosso programa antes de buscar o gatinho dela no trabalho. Mas é um gatinho de 1,80 m, que bem bonitinho, então não pense que é um de miá. Neuza, mãe do Alessandro. Hoje eu encontrei no Zafari, no Bourbon Zafari, ali da Ipiranga, e ela disse assim, pelo amor de Deus, o meu filho é apaixonado por ti, o Alessandro, ele tem 45 anos, e ele olha pra ti e ele diz, mas é uma coroa gostosa essa, eu adorei a coroa, né? Adorei a coroa. Então, não, tem que gostar do gostoso. Pro Alessandro, não, mas eu achei engraçado da coroa. O Alessandro e a Neuza também, mãe dele, eu quero mandar abraço e beijos. E para o senhor Humberto Ruga e sua esposa. Humberto Ruga, que foi muitos anos do ramo de automóveis, hoje é o presidente do Conselho da Associação de Porto Alegre e da Federação. Ele é o dono da Unidos. É Unidos, só que comentarista do meu programa na rádio. Exatamente, ele me disse hoje. E nas horas vagas, durante a praia, ele é zagueiro do futebol de campo. Ele disse, eu converso muito com o Vitorino. Eu digo, o senhor consegue conversar com o Vitorino ou o senhor só escuta? Vitorino que fala? Não, mas ele disse que conversa, vai na praia, que vocês se encontram e tal. No programa ele é o apresentador, daí ele deixa os convidados falarem lá e participa do programa. Agora, eu perguntei para ele, mas o senhor consegue conversar com o Vitorino? Quando é que você e a Carla vão sair de novo? Nunca mais, a direção nos proibiu. Eu quero ter esses cachorros tudo debaixo do meu nariz. Gustavo, o seu Humberto Ruga. E depois vocês querem voltar para ele ser elegância, né, Dona Magda, fala, deixa o Ayrton falar. O Humberto Ruga tem um trabalho excepcional nos presídios. Ele faz um trabalho assistencial. Um homem, que é o que se dedica hoje, um homem com mais de 80 anos e diz isso de uma forma, não poderia ser uma homenagem. Eu vou te contar uma coisa, para 80 anos ele está interésimo. De uma forma extraordinária e faz um trabalho fantástico, que passa há muitos anos, há quase uma década junto conosco, lá eu digo conosco porque estou com o Gustavo no programa, ele participa dos debates ativamente, contribuindo e muito para o enriquecimento de todos. E ele é contundente, os políticos lá do litoral... sofrem com ele. Ele é uma pessoa... porque... Aí chego lá no programa e falo, porque investimos tanto, não sei o que, na saúde. Aí o senhor Ruga ele olha para eles assim, eu não sei onde o senhor investiu, porque a minha rua está toda esburacada. Mais ou menos. E ele também faz parte dos parceiros voluntários da organização. Ele é uma pessoa excepcional. E eu fiquei surpresa hoje, porque eu sempre converso com ele e tal, cumprimento, mas sempre à distância, assim, né? Ele é presidente do conselho, da CPA, da Federação. E hoje ele, gentilmente, com um sorriso nos lábios, me disse, gosto muito do teu programa, dou boas risadas e tal, não sei o quê, barará. Contou que a esposa dele também assiste todos os dias. Você pediu desculpas por assistir? Eu pedi desculpas. Eu digo, mas o senhor assiste, começou a assistir, continua, ele se continua. Eu digo, muito obrigada.
Então o senhor nos desculpa. Olha aqui, ó, nosso vizinho está com problema. Acho que tem alguma coisa nesse chá aí que as pessoas ficam viciadas. Eu acho. Eu ia mandar meus abraços. Tá, manda os teus abraços, então. Eu vou mandar um abraço para 2 senhoras, mãe de família, a dona Helena Nunes, está sempre ligada no programa, e a minha editora, que é uma das mulheres mais lindas do Rio Grande do Sul, a Adriana Marimon, esposa do Jorge Alimon, que está editando o meu livro. Meu livro tem um detalhe que é único que vai acontecer. Ele não tem capítulos. Ele é um livro no estilo medley. Ele tem que Quer dizer que tem frases que designa, por exemplo, uma história. Tem uma história que se chama Faltando Pedaço. Por quê? Onde faltou um pedaço meu em determinada época da minha vida. Teve uma outra frase que era o seguinte: How can think a broken heart? Como consertar um coração quebrado? Ele passa por uma festa em Punta del Este. É um livro, assim, extremamente transado, com mais de 200 fotografias. Porque livro sem fotografia não existe mais. Ele é ilustrado com fotografia. Isso aí. Ainda bem que você me corrigiu, dona Marne Barcelos, que é o rei do livro. Me dá uma alfinetada. Não, ao contrário. Com aquela cara dele. O Vitorino estava naquela cara também. De ranço e de ódio em cima de mim. O Vitorino escreve um livro, ninguém vai comprar. O meu praticamente. A tiragem toda. Não, eu quero perguntar uma coisa. Vitorino é interessante. Presta atenção. Me diz assim, que horas o Vitorino vai ter para escrever? Ele só fala. Ele só fala. Eu acho que ele fala dormindo, inclusive. Não, ele tem um gravador que ele fica ouvindo. Ele fica falando também, será? Ele essa parte, falando com a namorada? Mas aí depende do que ele diz, né? Essa parte nós temos que tomar depoimentos. Olha aqui, tu tá te acolherando com esse pessoal aí, tu vai te ralar, hein? Tu vai te ralar. Eu tô com notícia, eu quero falar sério. Eu tenho uma notícia que eu quero notícia. Eu quero falar sério. Por ordem. Aqui não é sério falar? Olha, eu já avisei, eu não vou mais tocar a sineta assim, eu vou tocar a sineta em quem não me ouvir. O seu Marne, por gentileza, primeiro. O cinema argentino, disparado, é o melhor cinema da América do Sul. Ou da América Latina. Melhor que o cinema mexicano, inclusive. E no cinema argentino tem um grande ator chamado Ricardo Darín, de quem eu sou fã. Ele fez um filme que recebeu o Oscar. Os argentinos têm um Oscar de melhor filme estrangeiro, El Secreto de tus Ojos. É um filme maravilhoso, um filme fantástico. Assisti uns 4 ou 5 filmes do Ricardo Darín. O que está acontecendo? Como é que é, senhor? Chato. É muito chato. É claro, o cara é bonito, é gostoso, tem um olho maravilhoso, é um excelente ator. É chato, tá bem. Tá bom. Soledad já. Bom, ele falou que a ópera. Vocês deixem o Marne falar, por favor? Bom, eu quero dizer para vocês que o Ricardo Darín é a grande estrela do cinema. A Soledad Jamil, mulher que fez 49 anos, até fiz uma homenagem para ela essa semana. O que aconteceu? 2 atrizes que contracenaram com o Ricardo Darín estão acusando ele de maus tratos. Mas não é assédio sexual. Diz que ele tem um temperamento difícil, etc., que ele gritou com elas e tal. Então, as duas foram pro programa de televisão. Eu sabia que o Darín e eu tínhamos algo em comum. Antes que vocês me acusem, eu já sei. Bom, então... Eu pensei na hora. Eu sei. Aí eu me dei conta do seguinte. O que está acontecendo? Talvez, no momento de gravação, de cena, ou então ele está com uma peça de teatro que ele está fazendo no interior da Argentina, parece que em Mendonça. Os argentinos adoram teatro. E aí o que acontece? Ele deve ter discutido com uma delas, se não um texto. Eu não estou defendendo o Ricardo Darín. Primeiro que ele nem me conhece, eu conheço, sou fã dele. Então não sei exatamente o que aconteceu. Vi a fotografia das duas, são lindíssimas. São 2 mulheres, 2 atrizes argentinas lindíssimas. Aliás, as mulheres argentinas são lindíssimas. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que quando o camarada se torna estrela, como o Ricardo Darín, ele fica meio insociável, né? O caso do Vitorino. Não, o Vitorino é uma estrela. Ele se acha, o importante é ter a parte do insuportável ele tem. Se ele é uma estrela, é outra coisa. Então, o Ricardo Darín, ele veio a público, participou de um programa de televisão, uma matinal na TV lá da Argentina, parece o Canal 5, a Tele5, sei lá, TLF, e explicou que não tem nada disso, que ele teve uma discussão profissional com as duas. Ele teve uma discussão profissional e que elas levaram, porque ele adora elas. Aliás, você não adora, umas mulheres lindíssimas e tal. Então, tá dando uma coscovilhice, como eu digo, muito grande, uma fofoca muito grande na Argentina em função do Ricardo Darín. Agora, tem tanta coisa para fazer, estão focados na discussão do Darín. A Argentina indo cada vez pior.
Ricardo Darín, grande ator, maravilhoso ator, discutiu com elas. Eu não sei o que ele disse mas também. Trabalho. Às vezes numa cena, você vai fazer uma cena, coisa e tal, você discutiu, você foi ríspido, você foi coisa e tal. O que não pode é ator de filme pornô. Atriz de filme pornô reclamar com a ator. Não é assim, não é assim. O nome de uma delas é Érica Rivas. Garanto que não é ninguém. A Magda. Gostou do nome? Não, agora é Carla Frigo. Pois não. Não, de novo, tu não. Agora tá me chamando de boca aberta aqui. Tá, fecha a boca então pra parar. Vamos lá. Eu só sou bem pra cá pra ser ofendido. Trocando com pelo seu Vitorino, o rei da fimose. O que é isso? Rei da fimose. Parou? Não, olha aqui, ó. Eu operei. Parou? Operei. Não, Gustavo Vitorino, esse assunto tá proibido agora. Chicão Tofani tá proibido. Eu fiz com 2. Chegou, é a Carla que tá falando. Isso é bom que eu comecei mais cedo. Fica quieta. Compra quieta, não quieta. Um caso de uma senhora que caiu no tal do golpe do bilhete premiado. Então, quero chamar a atenção. Ela, com 74 anos, foi abordada no centro da cidade, foi levada até um banco por uma moça mais gordinha, enfim, que pediu para ela ajudar para tirar um dinheiro, porque era analfabeta, não sabia ler, não sabia fazer, entrou no banco para ajudar no caixa eletrônico. E aí foi abordada por uma outra moça mais magra, loira, bem apessoada. E essa outra moça disse que tinha um bilhete premiado, que ela precisava... Daí ela disse, mas eu preciso conferir se é verdade. Ela fingiu que fez uma ligação para o gerente confirmou que o tal do bilhete era premiado. Bom, o golpe, eles conseguiram, ela ficou zanzando pela cidade, 10 mil reais tiraram dela. E eu fiquei sabendo de 2 mães, de 2 amigas minhas que caíram no mesmo golpe. Uma, eles tiraram 40 mil reais. Ficaram 5 horas com ela, de um lado para o outro. E eles, parece que eles são tão bons assim na lábia. Mas eles são como o bom vigarista tem uma conversa. Vigarista tem uma conversa que tu não tem noção. Não tem bilhete premiado nenhum, não tem nada que se ganhe fácil. Claro que quem quer num conto desse, venhamos, né, cara? É brincadeira. Mas eles pegam horas. E Chicão, você sabe que para cair nesse ponto você tem que ter uma certa ganância. Não, e tem uma outra coisa, também tem uma outra coisa, gente. Tem uma outra coisa. Eles tonteiam a pessoa, eles ficam, chega uma hora que aí eles ficam contigo. Não consegue. Isso de repente até por medo tu não consegue te deslindar, entendeu? Quando acontecer comigo, eu vou ligar pra ti. Sim, porque quem tem o dinheiro sou eu, né? Vai pedir emprestado. Dona Magda, há um problema de gênese nesse golpe. Fala. Ele começa pela avareza. O Gustavo está correto. Porque ele é oferecido uma vantagem tão grande. Ou seja, tu dá 10 e ganha 100. Não existe. Sim, não, ok, hipotético. E que a gente sabe que não existe. Qualquer pessoa que tu oferecer uma vantagem de dar 10 para ganhar 100... Pois não, o público-alvo são pessoas mais idosas, de mais idade, que já são mais suscetíveis, mais fáceis de ser enganadas, são aquelas pessoas mais inocentes. Eles não pegam qualquer um na rua aí, um jovem, para dar o tal do golpe. Dona Carla, imagina as oferecer pro Chicão. Imagina, vem cá, ele tá botando um pé de dor. Parou, atenção. É o Marme Barcelos, Chicão. Não dá bola pra ele, Chicão. Não dá bola. Olha aqui, não. O problema é o seguinte: tem um amigo meu, delegado de polícia em São Paulo, o cidadão veio se queixar que caiu no golpe do bilhete. Foi lá, contou a história, mas levou testemunha e tal. Aí o delegado olhou para mim e tal, disse assim, as palavras do delegado: eu vou mandar prender o senhor. Oba! Vou mandar, o senhor é vigarista igual. Porque o senhor acreditou nisso, porque o senhor quis levar vantagem ou não? Aí o cara, eu ia ganhar. Então, meu amigo, não se queixe, pode ir embora. Aí o camarada botou o violão no saco e foi embora, logo, sabe? O delegado. Por que as pessoas. Claro que tem pessoas idosas, sabe, que já ficam, como disse aí, desnorteadas, né? Aí é diferente. Mas o camarada era um senhorzinho lá que quis levar vantagem, ou mostrar o bilhete, conferiram, estava correto, tudo fajuto, né? Lá em São Paulo tem muito disso. O delegado firme, né? Aí garanto que esse cara nunca mais vai cair nisso aí. Com certeza. É verdade. Dona Maria, eu tô com dor de cabeça, tem um paracetamol? Tem o Chicão Tofani, mas é lá dentro da minha bolsa, que está lá na sala da produção, não vai dar agora. Seu Ruxo.
muito pacientemente aguardando minha vez. O senhor e o seu Marne vão cantar o quê, vocês dois, que vocês estão tom, vão se apresentar hoje à noite? É a dupla Marrom e Marronzinho. É, Marrom e Marronzinho. Então fala Marronzinho. Marronzinho é tu que tá mais Excelente a pergunta, seu Marne. Tu é o Marrom. Isso é uma discriminação. Isso é discriminação. Isso aí não é Marrom. O débil e o mental. Não faz assim. Por favor, Marrom, fala, Marrom. A dupla é o débil e o Lloyd. Tá grosseria, porque eu quero conduzir, eu quero dar uma boa condução ao programa, trazendo boas ideias. Trazendo boas ideias. E aí só... Então, agora já conversou demais. Tem duas. Tem que a caneta dele escrita aí. Mas a minha também é escrita Magda. Mas narcisismo total. Eu, Vitorino, não é, tem outro. Não, só que falta me tirar o monitor, vou querer tirar a minha caneta com o meu nome. Olha a minha, ó. Ele tá garantido que não seja roubado. Exatamente. Duas notícias. Atenção, agora voltamos ao programa. Porque como tá difícil falar essa bancada, eu vou largar duas notícias muito rápido. Primeiro, o Ministério Público perdeu o jogo de braço contra a Polícia Federal. Foi aceita a delação da Polícia Federal sem anuência do Ministério Público. O que é isso? O Ministério Público exigia que a delação fosse combinada e ele precisasse concordar para que então se enviasse ao judiciário. E num julgamento, então, de 8-3, para resumir assim, pelo STF, foi dito que não há inconstitucionalidade a Polícia Federal fazer a delação e remetê-la, evidentemente, para apreciação do judiciário. A primeira notícia, e vou dar a segunda rápido, porque é muito rápido também. Acabou o foro privilegiado dos governadores e ministros. O STJ finalmente se manifestou, a exemplo do que dizia o STF, para governadores e ministros só podem, no exercício do mandato, aquelas mesmas regrinhas, no exercício do mandato, ou fato ligado ao mandato. Ou seja, tem aquela mesma vírgulazinha. Mesma vírgula que o Estado implica. Mas é isso, a notícia é essa, dona Amanda. Muito obrigado. Amigo, pessoas que ficaram muito preocupadas com o título que o Marne te deu, entre elas a nossa colega Luciana Loreto. Não, mas eu falei que eu operei a fimose com 8 anos, 9 anos eu operei. Não podia. Começou eu acho que qual é o problema? Eu acho que os pais têm obrigação, sim, de verificar isso quando é criança, quando é jovem, e fazer a correção. É isso. Então tá. Vocês têm inveja porque vocês não se operaram. E você não faz ideia como ficou bonitinho. Bonitinho, feio, arrumadinho. Uma coisa mais querida. Vamos lá, assistir Cantofone, o que é mais no programa? Que exibicionismo. Aliás, eu já disse que eu encontrei... Eu tentei moralizar o programa, mas não consegui. Dona Magda, a grande notícia do esporte do mundo... Sim, do mundial. Quem curte, não é futebol, quem curte corrida de carro, o Grande Prêmio da França volta esse final de semana para um lendário autódromo chamado Paul Ricard. Lá em Paul Ricard, todo mundo começou, porque lá tem uma escola de Fórmula 2. Ayrton Senna começou lá, Piquet começou lá, Emerson Fittipaldi. Então vai ser uma corrida fantástica, o Grande Prêmio da Fórmula 1 na França. Eu acho que isso é uma coisa muito legal para quem gosta de Fórmula 1. Né? Não, deixa eu voltar a falar. Tá velho o circuito, Chico? Tá, mas fizeram umas mexidas. Te lembra? Recalcutaram. Mais charmoso, Paul Ricard. Porque grande parte dos circuitos que foram eliminados foram caras que não obedeciam. Aquele de Spa-Francorchamps, que era espetacular, ele tiraram fora porque tinha que alterar o circuito, porque os carros estão cada vez mais velozes, né, com retomadas cada vez mais rápidas. Então o circuito tem que ir se adaptando ao interesse. Questão de segurança. A única coisa que continua é aquele troço de Monte Carlo lá, que é corrida de kart. Mas aquilo ali é outra vibe, é outra história. A corrida é o de menos. A corrida é o de menos. Deixa eu dizer para vocês que a nossa telespectadora Simone Oliveira, que ela e o marido dela, que são de Frederico Westphalen, o Léo Balestreri, que estão em Porto Alegre, ela nunca tinha assistido o nosso programa. Coitado. Ela sempre ouve falar, as pessoas na Federação comentam, ela sabe que eu trabalho aqui e tal. E ela, pela primeira vez, lá em Frederico Westphalen, ainda não chega o nosso programa. Então ela diz assim, ó, que lindo, muito bom o teu programa, leve e atual, trata assuntos diversos divertidamente, turma super bacana, beijo em todos, estou adorando. Aí eu digo, que bom saber que tu gostasse. Mesmo, estou estou adorando essa dupla sertaneja Marrom e Marronzinho. Ela gostou muito, inclusive pediu, já dei para ela o meu site, www.magdabeatriz.com.br, que é onde estão postados no dia seguinte todos os nossos programas, os antigos, o atual e tal,
todos estão ali. Então, a Simone agora, quem sabe ela, que é uma pessoa que já tem uma hidrelétrica, é responsável por uma hidrelétrica em Frederico Westphalen, consegue lá com a população, com a comunidade, que a gente consiga chegar com a nossa imagem até lá. O Chicão está escrevendo um livro, eu acho isso legal, ele contar as histórias dele de décadas da noite, mas eu queria sugerir que o Marne também escrevesse. Mas o Marne faz parte da história do rádio do Rio Grande do Sul. Eu acho que o Marne tinha que escrever um livro chamado A Voz do Rádio, décadas de contar a história do rádio. O Marne é parte... Muita história. Só que tem que ver o que já tem, tu já deve ter recebido todos que tem sobre rádio, mas é que a tua vivência como locutor, em todos os lugares que tu trabalhasse, fora de Janeiro, que ele passou, não precisa contar a tua vida, mas a vida pessoal, quase que eu disse sexual, mas vai dar não vai difamar o Marne, não vai difamar o Marne. Não vai difamar o Marne. Parou? Não se entende nada, repete, Chicão. Primeira vez que eu tô falando sério. Tem história no rádio do Rio Grande do Sul, que, aliás, a história do rádio do Rio Grande do Sul passa também pelo Marne Barcelo, tem São Paulo, tem Rio de Janeiro. Gerações. É um livro que pode ser aproveitado por novos radialistas, por novos comunicadores, para entender como é que funciona. E as pessoas até aprenderem a fazer, né? Hoje me ligou é uma história viva. Tá, deixa ele falar. Hoje ligou uma senhora para a Rádio Pampa, dizendo que era aniversário do filho dela e que ela deu meu nome ao filho. Filho olha só, 45 anos de idade. 45 anos de idade. Olha que legal. 45 anos de idade. Muito obrigado. Eu fiquei emocionado. Muito bacana. Pensa nisso, Marne. Não, eu vou fazer. Mas faz, né, Marne? Assim, não é por nada, mas a gente já pediu para outros colegas. O JK, por exemplo, tinha uma história maravilhosa, Essas pessoas têm a obrigação de passar mas ele não deixou. A sua experiência. Ele só não me contou a história que estava gravando e não era verdade dele. Uma pena. Marne é meu ídolo desde criança. Né? Teu ídolo tá bem. Ele no Fernando Vieira. A mãe dizia pra mim, Chico, quando for mais velho, seja igual a Marne, igual a Fernando Vieira. Parou. Aí eu cheguei lá. Como assim, Chicão? Tua mãe se inspirou no Marne em que sentido? No seguinte sentido, mano. Porque eu trabalhava desde pequeno na empresa do meu pai. Meu pai era uma família de marmoristas, sabe? Então, eu trabalhava no cemitério, quando colocava túmulos e piletas, e na parte industrial do mar, na parte de construção. Mas eu sempre gostava de televisão, essas coisas. E a minha mãe dizia assim, Chico, te inspira no Marne e Fernando Vieira. Fernando Vieira, na noite, era um cara que tem que ser o tipo do Fernando Vieira. E o Fernando Vieira foi o meu espelho. Por isso que essas pessoas mais velhas hoje eu tenho como Mas então o Fernando Vieira deve estar com 80 anos. 80 e você também. Eu estou já 82. Que fala bem você, que tem muito 82. Estilo, sabe? Então isso foi fonte de inspiração muito legal para mim, Magra. Eu tive exemplos de pessoas bacanas, porque o Marne e o Fernando Vieira pode dizer qualquer coisa, mas são pessoas honestas, sérias, não são pessoas que rendeu esse já que como é que a gente pode dizer? Essa recomendação da sua mãe. Olha aqui, ó, parabéns, vocês são demais, sou fã do Chicão, porque ele fala sobre só a verdade, diz o Giovanni de Novo Hamburgo, e na sequência, Carla, o Marne é top. Sempre cirúrgico, adoro, beijos, Débora Santos. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor Chicão Toffoli. O senhor que foi marmorista, tem algum túmulo com mármore de Carrara? Em Porto, sabia que o mármore de Carrara tem dois tipos. É o Carrara Arabescato e o Carrara Bianco. O Arabescato que foi feito a Capela Sistina em Moisés, de Michelangelo. O meu pai era escultor. E eu, naquela época, inventei até cartões de mármore de Carrara, que eu serigrafava o nome da pessoa no mármore, no cartão de mármore. E uma vez no bar Ressaca, que eu acho que a Magda se lembra, era menino, estava lá com o Daut, Elinho Wolfried. Tu não era menino no bar Ressaca, Daut? Uma briga lá na ex-namorada do Elinho Wolfried, já tirou um cartão dele de mármore. Tem túmulos aqui no Dom João 23, não, mas no São Miguel e Almas de mármore de Carrara. Deve ter. Que é um dos mármores mais caros do mundo. Sim, por isso que eu estou perguntando. Né? Que coisa. Olha aqui, ó, a respeito do golpe, aquele que a Carla falou, a nossa telespectadora Lídice Fonseca diz que acho que caí neste golpe. Olha. Quem também é mal intencionado. Eu acho que ela não gostou muito que a gente falou que a pessoa era mal intencionada. Eu não acredito. Oi, Magda, por falar em filme, você assistiu O Destino de uma Nação? Pois neste filme, Winston Churchill diz uma frase que tem tudo a ver com atualidades Pampa. Não me interrompa quando eu estiver lhe interrompendo. Achei ótimo e tive que lhe enviar um abraço, Sadi Garcia. É verdade, assisti o filme, sim. Assisti também. Dona Magda, nós temos um público muito grande em Viamão.
E nós tivemos uma chacina que ocorreu agora nessa semana. 8 pessoas, né? De 8 pessoas, e está se investigando, mas eu quero ir para as consequências disso. Já não foi uma mulher que foi presa? Já estão identificados que 7 são ligados. O oitavo assassinato não se sabe se é da chacina. Mas, na verdade, o chefe da polícia, ele disse que não é uma briga entre facções, é uma briga intra-facção. Uma determinada facção resolveu brigar entre si e fez as mortes. Mas eu queria repercutir o que está acontecendo a partir dali. Isso oportunizou que o chefe da polícia se reunisse com o secretário de Segurança Pública, viesse o prefeito de Viamão aqui e pensassem, não neste caso, mas na solução do índice altíssimo que nós noticiamos aqui, né, de casos de assassinato que tem em Viamão. Então, se evoluiu muito no sentido de que vai poder ser melhor aparelhado o município, no sentido que vai se trabalhar a ideia de levar um presídio para lá também. Então, isso é porque tem muita dificuldade de se colocar presídios em cidades, porque os prefeitos rejeitam. Então, isso foi acertado. Então, é um avanço importante para a comunidade de Viamão para se enfrentar esse índice de criminalidade lá, que é extraordinário. Muito bem. Quero te dizer que a partir desse episódio agora, das últimas horas, vai haver uma reunião entre Polícia Militar, secretário de Segurança e provavelmente prefeito, enfim, para tomar uma atitude com relação a isso, né? E acho que esse município é o que mais aparece, mas isso está disseminado, né? E as pessoas têm a impunidade, né? É, que nas estatísticas, ele e Alvorada, até por serem tão próximos ali, né? Eles têm esses índices muito altos e há muito tempo não se faz esse tipo de enfrentamento. Então, que tenha sido essa chacina aí, que não se quer de chacina de ninguém, né? Na verdade, uma chacina é uma aberração em si. Mas que isso tenha provocado, então, a discussão das autoridades, né? Eu vi a reunião acontecendo, o prefeito se deslocando, o secretário César Schirmer, né, o chefe de polícia, até tem um nome dele aqui, para que exatamente se faça alguma solução a médio prazo e não se ficar filosofando e não se faça absolutamente nada. Verdade, é verdade. Fala, Carla. Eu serei o primeiro a comprar o livro de Marne Barcelos. É uma super ideia. O Gustavo Vitorino tem razão. Deixe sua história. Deve ser cheia de momentos interessantes. Muitos momentos interessantes. Às vezes fico impressionado com a falta de respeito com o senhor Marne Barcelos. Enquanto ele falava do cinema argentino, ouvia gargalhadas ao fundo mais uma vez. Ética, pessoal, disse o José Brandt. Eu fico muito sentido. Vou ficar aqui me secando enquanto tu fala sobre os aniversários. Então, o primeiro aniversariante de hoje, Jean Moulin. Jean Moulin. Quem foi Jean Moulin? Jean Moulin foi um homem extraordinário, foi um resistente, fazia parte da resistência francesa na Segunda Guerra Mundial. E foi assassinado pela Gestapo. A Gestapo, Geheime Staatspolizei. É o nome em alemão, que significa Polícia Secreta do Estado. Eles, quando se apresentavam, eles não mostravam documento nenhum. Eles abriam aqui o casaco e mostravam um distintivo. Um distintivo e a pessoa sabia que tinha que ir junto. A pessoa sabia que não estava agradando. Que podia ser morta naquele mesmo dia, ser investigado e tal. Então, Geheime Staatspolizei significa Gestapo. O Errol Flynn, ator americano, fez muitos filmes de capa e espada. O que liquidou o Errol Flynn foi o álcool. O uísque, o uísque em demasia. Morreu com 49, 50 anos de idade. E era um galã. Um galã, né? Terence Young, também outro diretor e ator do cinema britânico. Audie Murphy foi um herói da Segunda Guerra Mundial. Foi o homem que recebeu, o americano que recebeu mais condecorações como soldado na Segunda Guerra Mundial. Volta para os Estados Unidos e os produtores americanos de Hollywood necessitavam de uma cara nova e alguém que fosse um herói, né, para levar para o cinema e que fizesse filmes de cowboy, aqueles filmes que a gente conhece, que todos nós conhecemos. Então chamaram o Audie Murphy, fizeram um teste com ele, ele foi aprovado e fez dezenas de filmes, né, dezenas de filmes. E o que acontece? Ele, no auge da carreira, vai fazer um voo num pequeno avião, o avião cai e ele morre. Quer dizer, passou por todos os problemas da guerra, ele enfrentou um tanque sozinho, destruiu o Panzer alemão,
Por isso que ele recebeu as maiores medalhas honrarias do Exército Americano. O Vitorino está te olhando de um jeito que não está acreditando. Olha a cara dele. Olha a cara do Vitorino. Jean-Marie Le Pen, que é o Mas tem um e-mail para ele aqui. Que é o grande político francês de extrema direita, Chicão Tofani. Total, esse cara. A Marina, pai da Marina, né, que foi para o segundo turno na eleição da França, agora ela foi para o segundo turno, né? O Martin Landau, o maravilhoso ator americano, recentemente falecido, fez grandes filmes, fez Missão Impossível, fez outros tantos. Era um ator de primeiro. Tem um filme, ele era judeu e fez um filme como se fosse um grande industrial judeu-alemão e que foi perseguido, já que falamos dos nazistas, e ele teve que dar a fortuna dele para poder fugir com a família da Alemanha nazista naquela época. Rosanna Podestà, lindíssima atriz italiana. Antônio Petrin, ator brasileiro que vive lá em São Paulo. Meu querido Osmar de Oliveira. Osmar de Oliveira, um médico, ele tinha 74, 73 anos quando faleceu, médico, jornalista, narrador esportivo, todo mundo adorava o Dr. Osmar, né? Como era chamado, Dr. Osmar. Xanana Guzmão, foi presidente do Timor-Leste, país que foi dominado, pequeno país de 14.500 quilômetros quadrados, um pequeno país de cultura portuguesa e que foi invadido pela Indonésia logo após a Revolução dos Escravos. Mataram milhares e milhares. E a Austrália cruzou os braços daquilo, né? Porque do lado ali poderia ter... A Oceania, essa aí eu vou o que o senhor está dizendo, né? Lionel Rich. Eu adoro Lionel Rich. 69 anos de idade. Na atualidade. Cadu Moliterno completa hoje 65 anos. Bom, como é o nome daquela moça? Luana Piovani, muito bonita, ela colocou no Google lá e colocou, ela tem um programa na web, né? E ela no YouTube, correto, obrigado. No YouTube, colocou o programa no YouTube e disse que ele havia batido na mulher e não havia sido condenado. Ele entrou com ação contra ela, pedindo 50 mil reais por abalo. Você sabia, Mário, que eu entrevistei a Luana Piovani aqui em Porto Alegre? Ela fez um filme aqui em Alvorada, o nome do filme era Eu Odeio o Orkut, na época que tinha o Orkut. E aí, a Sessão da Vida falou a verdade. Ela falou a verdade, não vai ser... Ela falou a verdade. Claro, não vai ser condenada. Minha querida amiga Soninha Abraão, trabalhamos juntos lá em São Paulo, completando hoje 60 anos de idade. O tempo passa. Bonita Soninha, para todo mundo. Ela foi casada com... Como é o nome dele? Era meu amigo também, uma grande figura, né? O Guzmão. Parece o Guzmão, né? Se não me engano, era o nome dele, né? Já separou, não sei, já deve estar casada novamente. Otávio Mesquita, completando hoje 59 anos. E a lindíssima Nicole Kidman, completando hoje 51 anos de idade. Você sabe que ela tem os olhos azuis mais bonitos do cinema? E depois que ela separou do Tom Cruise, nunca mais ela melhorou. Se acertou na vida melhorou. E finalmente o apresentador de televisão, completando 39 anos hoje, o Marcos Mion, que atualmente está na TV Record. Eu também acho enjoado. Acho enjoado. Eu particularmente acho ele um enjoado. Aliás, deixa eu acabar com o sossego do Vitorino. Magda, por favor, jogue mesmo o seu sino no Dr. Vitorino. Ele está demais hoje. Além de falar muito, está sendo muito desatencioso, para não dizer outra coisa, com todos os seus colegas. Só ele sabe, só ele entende. Por favor, doutor Vitorino, se abstenha um pouco, pelo menos. Obrigada, Lídice Fonseca das Neves, que é a nossa telespectadora muito sagaz. Eu fico ofendido, todos os dias saio aqui destruído. Pois é. É uma campanha de destruição e cimento, Barney. Ai, que coitado. A campanha é contra o Marney. Tá. Não, eu li uma maravilhosa hoje. Dona Magda. A nossa deputada aqui, já deixa ele campanha nacional, diz que defendendo a política lá da Argentina, diz que abortar é a única saída para a mulher não criar filho de vagabundo sozinha. Quem disse isso? A deputada como é o nome da moça que é Manuela? Manuela Dávila? O que ela disse? Ela não deve ter dito isso. Não, ela defende o aborto, os partidos de esquerda defendem o aborto, né? Sim, mas o que ela disse, Sérgio? Ela disse que abortar é a única saída para não criar filho de vagabundo sozinha.
Mas por que vai pra cama com o cara, então? Não, aí o Bolsonaro respondeu. Aí o Bolsonaro respondeu, não dá pra vagabundo, também é uma saída. Essa aí é mais verdadeira. Ele é rápido e foi bem inteligente. Olha aqui, também recebi uma notícia, promotor quer anular casamento de Adriele e Annelise e já tentou fazer isso com outros 68 casais LGBT. Casadas há 6 meses, elas receberam intimação da Justiça sobre a tentativa de anular a união. O casamento homoafetivo é autorizado em todo o país, mas o promotor Henrique, de Florianópolis, diz que é inconstitucional. Ele está tentando caçar já 68 casamentos. Sim, mas eu acho que esse rapaz está fora da casinha. Completamente. Porque uma coisa é você ser contra ou a favor, outra coisa é você não cumprir a lei. Se a lei diz que pode, cala a boca. Cala a boca. Boa noite, Magda e bancada. Pensa em um homem feliz. Minha filha está fazendo 7 anos, Valentina, e a outra de 17. Laura tirou o 3º lugar no vestibular da Fevale. Sei que vocês fazem parte do meu dia a dia, então resolvi compartilhar. Manda um beijo para elas. O Emilson Almeida. Parabéns, Emilson. Um beijo para tuas filhas. E que bacana, né? Vocês fazem parte da minha vida, ele quer compartilhar conosco essas coisas. Parabéns para tua filha. Que bacana. E só complementando, Ruxão. Na verdade, o Conselho Nacional de Justiça já regulou a matéria, permitiu os registros desses tipos de casamento, então ele está fazendo muito mais luzes para ele do que propriamente outra coisa. Agora, deixa eu dizer uma coisa que pode parecer ambiguidade da minha parte. Mas vai parecer, amigo. Se a coisa já foi, é matéria pacificada, não se discute mais. Mas que, em termos morfológicos e hermenêuticos, é inconstitucional? É. Porque o artigo 236 diz que o casamento, no Brasil, o casamento civil é a união entre um homem e uma mulher. Está na Constituição. Quem tiver a Constituição, olha lá. Então, assim, aí eles entenderam, interpretação extensiva. A interpretação extensiva é quando ela é permitida pelo texto. Nesse caso, não é permitida. Tinha que se alterar. Uma PEC que altera o artigo 236 ou 237, não lembro exatamente, dizendo que o casamento é de livre e espontânea manifestação de vontade de 2 pessoas. Ponto. Mas quando diz ali o casamento de um homem e de uma mulher... Qual é o artigo? Não é o 236, mas eu acho que a matéria já evoluiu nesse sentido. O que está sendo julgado agora, e ainda não foi, é aquela matéria que a gente trouxe aqui, que pode 2 homens com uma mulher, 2 mulheres com um homem. Não, mas está sendo julgado. Está sendo julgado, então, embora seja chuluba. Ricardo Aroni já falava do poliamor na época que participava da bancada, com Clóvis ainda vivo. Carla, na verdade, essas matérias visam regular a parte patrimonial da relação e não a parte afetiva ou religiosa da relação. 2 homens e 3 mulheres também terão problema de patrimônio. Como é que fica isso? É isso que se está regulando. O senhor casaria com 2 mulheres ao mesmo tempo? Olha, antes de vocês continuarem... Pelo apreço à matéria... Pois sim, casaria? Não, a senhora me interrompeu. Precisa esclarecer uma coisa. Essa notícia, esse diálogo entre a Manuela Dávila e o Bolsonaro não existiu. Não existiu, é fake. Não existiu. Isso foi uma montagem que foi feita com coisas que ela diz, coisas que ele disse, juntaram tudo e montaram. Então, isso não é verdadeiro. Esclarecido então aqui, a gente achou... Não é um diálogo entre eles. Não é um diálogo entre eles. Pegou frase de um e frase do outro. Exatamente, uma montagem que uma coisa veio ao encontro da outra. Então, assim, ó... Mas eu só quero voltar para a questão da Conselho Nacional de Justiça, porque isso é importante. Na verdade, os julgamentos que está parado, o doutor trouxe aí, eu não me lembro quando estava 5-4, 6-5, eu não me lembro, mas o julgamento foi interrompido, né? Na verdade, é exatamente isso. Não está ali regular uma união civil, está para regular como fica a relação patrimonial dessas pessoas. Né, com 2 homens, 3 mulheres, porque se tu mora nessa comunidade com fins de uma relação, alguém morre, alguém vai herdar alguma coisa, alguém está contribuindo para a prestação daquele apartamento, para o pagamento do condomínio. Então é nesse sentido a relação, mas não é uma interferência na parte nem religiosa ou similar, né? É que eu acho que é preciso tomar cuidado. Porque a lei já permite hoje repasse de patrimônio em vida. A lei já permite que você faça seu testamento, registrado no cartório. Então, eu acho que a partir do momento que a gente começa a criar
e a flexibilizar essa coisa da Constituição. O sujeito pode viver com 2 mulheres tranquilamente, a mulher pode viver com 2 homens tranquilamente, quer casar com um cachorro, com um cavalo, com uma vaca, casa, não tem problema. Tem gente que casa com vaca e não sabe. Parou? Mas assim, o que acontece? Para que legislar essa matéria? Casar com o dragão. Quando é que foi abordado? Porque as pessoas batiam o judiciário pedindo, Gustavo. Exatamente. Quem bateu no judiciário foi depois da morte da Cássia Eller, se vocês vão lembrar. Que a mulher dela, que criou o filho desde pequeno, o Chicão, foi na justiça porque o pai estava solicitando a guarda dele para ficar com o dinheiro dela. Sim, mas no entanto, o pai biológico, né? O caso dela é emblemático. E eu já disse aqui, muito bem, então, mas sempre casamento de 2 pessoas, porque a partir do momento que você tiver 3 ou 4... eu acho uma confusão. Aí cria um tumulto jurídico no processo sucessório, que o processo hereditário vai virar uma bagunça. Tem inventar que não vai terminar nunca mais. Olha aqui, entre as notícias assim de última hora, o interrogatório de Luiz Inácio Lula da Silva foi suspenso pela 4ª vez. O desembargador Neviton Guedes suspendeu novamente o interrogatório de Lula nessa ação penal que ele responde da Operação Zelotes, que investiga a compra de caças, de aviões caças suecos e a concessão de incentivos fiscais ao setor automotivo. Isso estava agendado para esta quinta-feira e depois também o dia 29, respectivamente, e seriam depois interrogatórios por videoconferência ao juiz, que eu tenho que ler, Valisneide Oliveira, da 10ª Vara Federal em Brasília. Guedes acolheu de novo o argumento de que a Justiça ainda não ouviu Nicolas Sarkozy, arrolado como testemunha pela defesa de Lula. Que a defesa de Lula, imagina, querer ouvir o Sarkozy. A defesa de Lula está fazendo em todos os processos a mesma coisa, quer tumultuar, quer pedir testemunho de não sei o quê. Aí o que acontece? Você não ouve, eles alegam depois cerceamento de defesa. Cerceamento de defesa. E o réu vai falar por último. Aí os nossos amiguinhos do STF têm a caneta para aceitar a tese. O réu fala por último, então... Parece que o Lula não vai ser solto, hein? Eu já ouvi uma história em Brasília hoje de que o Lula não poderá ser solto. Olha, eu não sei. Não, estou apenas dizendo que eu ouvi em Brasília. Só um pouquinho. O não poderá não é uma afirmativa correta. A afirmativa correta. O julgamento poderá definir que ele não será solto. Porque não poderá, diz que não há possibilidade. Então. A possibilidade há um pedido de efeito suspensivo. Então, tu pode conceder ou não. Essa é a decisão. Mas quem vai julgar é a segunda turma? É a segunda turma, porque o relator não quis... O relator não quis matar sozinho, porque isso é do relator. Ele quis dividir com a turma. E aí a gente deu a escalação. E a turma não vai querer... Eu sei, Mário, se tu entendeu Sim, a colocação. A colocação. Que é a mesma coisa. É porque o não poderá dar a ideia de que é proibido. Não. Eles terão a decisão de soltar se eles assim desejarem. Muito bem. www.sul.com.br. Estas notícias que nós tratamos aqui e tantas outras durante as 24 horas estão no sul.com.br, que você tem aí na sua casa, à sua disposição, na plataforma que você costuma usar, sem custo algum. Basta você tem que baixar o aplicativo, o Sul, e depois você lê a hora que você quiser. As notícias que saem cedo, depois são atualizadas ao longo do dia, ao longo da noite. Não custa absolutamente nada e você se mantém bem informado. Oi, bem que vocês podem usar umas roupas de inverno mais coloridas. Fica muito sóbrio para quem vê marrom e preto. O frio dá para usar cores mais alegres. Gosto de todos, Bueno e Ipanema. Depois, boa noite, Magda. Você está horrivelmente linda hoje. Bom essa. Magda e bancada. Devo lembrar que estas atitudes isoladas são condenadas, mas devemos lembrar que turistas do exterior vêm ao Brasil fazer turismo sexual infantil. É uma grande verdade. Isso é verdade. Jorge Ademar, de Gravataí. É verdade, Norte tem muito disso. Oi, Carla. O que antes era motivo de orgulho usar, hoje, pelas atitudes irresponsáveis e imbecis de brasileiros mau caráter, dá vergonha de usar a amarelinha da seleção. É o Dilon Camilo, de Canoas. Ô, Dilon, diz que é sueco. Olha aqui, prezada dona Magda Beatriz, boa noite. Fiquei preocupado com a ordem do Vitorino de mandar o Marne botar a caneta no bolso, pelo seguinte motivo:
Caso a caneta seja tinteiro, poderá derramar no bolso dele e deixá-lo todo molhadinho. KKK. Quanto aos chineses, consultei a internet e a Huawei, é isso? Huawei é a terceira maior fabricante de celulares no mundo e equipamentos para telecomunicações. Grande abraço a todos da bancada. Arthur Rogério Santos Barcelos. E a unidade dela de Guangzhou, a unidade dela de Guangzhou é que faz o iPhone 8. Guangzhou, não sei o que. Agora eu não gostei dessa brincadeira aí da caneta aí que ele está insinuando, que a caneta tinteiro. O senhor concorda comigo? Caneta tinteiro. Eu aceito. O senhor quer me dar uma Parker, se o senhor quiser me dar o senhor quer me dar uma Parker 51, aquelas antigas, eu quero, com a tinta. Tu tá ficando chicantofone, tá pedindo coisa agora? Não, mas você tá... Não, mas o que o chicantofone tem a ver com isso? Não tem nada a ver com a caneta tinteira. Agora, é impressionante o senhor Vitorino, sabe? Às vezes isso aí me causa uma tristeza. Moça? Te causa uma moça? Não quis dizer moça. Agora, dona Magda, eu quero partir para um assunto seríssimo. Pois não. Então que há 10 vezes mais suicídios entre índios brasileiros do que no restante da população. Eu acho que é uma coisa tão grave, e isso está acontecendo com meninos de 18, 19, 17 anos de idade, que entram num processo de depressão muito grande nas suas aldeias indígenas e se matam através do enforcamento. Ai, que horror. Esses dados são de 10 anos de trabalho de pesquisadores Leônidas e Maria Diane, da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz da Amazônia, que é uma entidade de absoluta confiança. Será que é um componente genético? Não sei. Isso é assustador. Os jovens e moças também, né? Então se enfoca os meninos. Eu acho que talvez seja o uso de álcool, não pode ser álcool, os meninos começam a beber em tenra idade. E drogas. Ou alguma coisa. Eles têm coisas naturais, né? São 10... têm coisas naturais. Não tem o número, quer dizer, 10 vezes mais do que entre a população branca, o resto da população brasileira. Isso aqui me deixou... Essa questão do suicídio, Maria, ela é tratada a um protocolo, que eu imagino, vocês que são jornalistas, Gustavo, de não se tratar dessa ideia, não se dá estatística, não se noticia isso, mas ao mesmo tempo que não se noticia, não se tem a dimensão do número de casos. E nós somos confrontados com a sociedade no dia, sabendo de meninos que se jogou daqui, meninos que se jogou dali. Talvez fosse um momento de a gente enfrentar isso como um problema social efetivamente, né? E tratarmos isso, lógico, potencializado na questão dos índios, que deve ser uma questão localizada. Você sabe que eu discordo desse protocolo, né? Porque eu acho isso fazer atitude de avestruz. Exatamente. Não, tem que se discutir o tema e tratar com extrema seriedade. Eu lembro mais uma vez, o doutor Luciano Nerung muitas vezes falou, Gustavo, isso é seríssimo. É seríssimo. As pessoas não fazem ideia da gravidade desse problema. E a gente bancar avestruz, ficar enfiando a cabeça no chão, não vai resolver. Eu acho que essa notícia que o Barney deu merecia um estudo e acho que isso tem um componente patológico. Tem alguma coisa genética aí que vai explicar porque a gente sabe que... Porque é muito alarmante o índice, né? Sim, é muito assustador. É assustador. É isso que em cima de um índice que já é assustador. Né? Pois é. Dona Magda, nós tivemos uma estatística, o presidente Temer está se exibindo lá, que ele gerou 33 mil empregos esse mês de abril e tinha gerado 34 mil, em maio, e tinha gerado 34 mil. Eu vou reconhecer o número e que bom, gostaria que fosse sempre assim, que aumente. Mas o que é ruim é que o Rio Grande do Sul perdeu 10 mil vagas esse mês. Alguma coisa acontece com esse nosso estado aqui, senhores. Leia-se custo, RS. Olha aqui, ó. Tarifaço, que eu e o Chicão... E o número de empresas que resolveram fazer as suas filiais no Nordeste. E vão embora para o Ceará. E depois vão e estabelecem, a coisa toma um corpo e fecham aqui. Veja, eu tentei estabelecer uma proporcionalidade num índice de 33 mil positivos, nós somos 10 mil negativos. É uma coisa assustadora, é uma proporção... Olha, para vocês rirem um pouquinho, ou se assustarem, não sei, já mais desencaminhando para o final do programa, o seu Francisco Valentim mandou uma piada. A mulher sussurra, toda amorosa para o marido. Meu bem, se quiseres me fazer feliz, tem que me beijar em 2 lugares. O marido, já excitado, pergunta, sério, onde? Uma vez em Paris e a outra em Nova York.
Legal. Tá barato. Em Paris e Nova York? O beijo é o de menos, o cara é a passagem. Isso aí é legal. O euro e o dólar. Falando nisso, o dólar continuou subindo, hein? O índice Bovespa pode subir umas pererequinhas lá, que não resolveu nada, mas a moeda americana continuou subindo hoje e também o euro, ou seja... No paralelo, quanto é que tá? Tudo. O dólar, já estão pedindo 4,15, 4,20. Meu Deus. Muito menos. Meu Deus, chegou a hora da gente ir embora e deixar você dormir descansado. Mas amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, você já sabe, mas eu gosto de repetir. Nós teremos uma nova edição do Atualidades Pampa e contamos com a sua companhia. Tenham bons sonhos e até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.